Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de agora nós vamos discutir um pouco sobre a administração por via extravascular. Aqui é uma via de grande importância aí na farmacoterapia e temos algumas considerações para ser dada por essa via. Só disponibilizar aqui para vocês. Então, daí temos a administração extravascular. Então, por essa via de administração, nós temos, então, a administração do medicamento, no qual contém o fármaco, por um local de administração que não é diretamente a corrente sanguínea. Então, nós temos aí uma administração do fármaco por um local em que há agora a necessidade que ocorra o processo de absorção. E dentre todas as vias de administração extravascular, aquela que tem maior importância é a administração por via oral. Então nós vamos discutir aqui principalmente essa via, a via de administração oral, mas tudo que se admite aqui na via oral se admite para todas as outras vias extravasculares. Tá? Então, considerando a administração extravascular, que, como exemplo, a via oral, nós teremos a absorção do fármaco através do trato gastrointestinal. Para isso, existem alguns requisitos aí iniciais que nós já discutimos lá quando falamos do processo de absorção, que principalmente devemos considerar a solubilização do fármaco no trato gastrointestinal, caso esse fármaco não esteja veiculado numa formulação já na forma de solução. Então, quando ele está, por exemplo, no medicamento sólido, comprimido, cápsula, há necessidade, então, dessa solubilização inicial. Então, quando nós temos essa forma farmacêutica no estado sólido, que representa a maior dificuldade aí para o processo de absorção, então nós temos aí inicialmente uma dissolução do fármaco a partir da forma farmacêutica, que pode se dar já no estômago. Depois, há necessidade dessa forma farmacêutica, desse fármaco já solubilizado, já liberado a partir da forma farmacêutica, sair do estômago e passar para o intestino. Então, há um tempo aí denominado como esvaziamento gástrico, e há todo o trânsito desse fármaco ao longo do trato gastrointestinal para que ocorra, então, o processo de absorção. Dessa forma, a administração por via oral origina um perfil de concentração plasmática, então uma evolução da concentração do fármaco em função do tempo que obedece a essa figura, em que nós temos um aumento da concentração plasmática num determinado tempo e seguida de uma redução. O que nós observamos aqui nessa figura em relação aos processos? Então, nós vimos aqui nesse primeiro trecho do perfil uma elevação da concentração plasmática. Isso significa ocorrência do processo de absorção, porque nós estamos notando aqui uma elevação, um aumento da quantidade do fármaco no sangue em função do tempo. Seguido desse ponto, que é o ponto máximo aqui que se observa nesse perfil, um ponto máximo de concentração, ocorre então a redução, que agora vai ser de responsabilidade dos processos de distribuição e eliminação, certo? Que observamos aqui nesse perfil. Então, esse é um ponto importante, esse ponto da inflexão aqui do perfil. Esse ponto, então, marca o final do processo de absorção e início do processo de distribuição e ou eliminação, certo? Então, nós temos aqui esses processos ocorrendo simultaneamente nesses trechos inicial aqui da reta. Então, quando nós temos a
a adoção de modelos farmacocinéticos, da mesma forma que nós vimos na administração intravascular, nós temos fármacos que se adequam ao modelo monocompartimental, bicompartimental, multicompartimental. Da mesma forma, é aqui, na administração extravascular, nós temos essa classificação do fármaco também quanto ao modelo que ele melhor se adequa. Nós vamos ver aqui, estudar os exemplos para o modelo monocompartimental, mas da mesma forma que se aplica lá na administração intravascular, também vamos admitir aqui, tem o modelo bicompartimental e multicompartimental, e a abordagem matemática que se dá é da mesma forma que nós já vimos para a administração intravascular. Então, só considerando aqui o modelo monocompartimental, que é aquela máxima simplificação que pode ser feita de um indivíduo para explicar o comportamento farmacocinético de um fármaco, é adotar então que esse indivíduo se comporta como esse ambiente ou esse compartimento único no qual, ao se administrar uma dose XA a esse indivíduo, uma dose de fármaco administrada para esse indivíduo, agora essa administração não se dará diretamente na circulação sanguínea. Nós vamos administrar esse fármaco num local de administração e, a partir desse local, ele vai se transferir para a circulação sanguínea, para o sangue. Então, essa transferência ela já ocorre em dependência de uma velocidade, de um processo que é responsável por essa transferência, que é o processo de absorção. Então, nós temos aqui uma velocidade de absorção ocorrendo, e essa velocidade e uma intensidade com que ela ocorre, vai gerar uma quantidade do fármaco que foi capaz de se disponibilizar, foi capaz de atingir a circulação sanguínea do indivíduo, que nós denominamos aqui a quantidade X. Essa quantidade, então, vai se dissolver nesse volume que esse ambiente representa para o fármaco, gerando uma concentração plasmática. E, a partir daqui, ela vai ser eliminada por uma velocidade de constante de eliminação, que nós já vimos lá no modelo monocompartimental para administração intravascular, que é constante de eliminação K. Certo? Então, as mesmas explicações temos aqui para a administração extravascular, apenas com a adição de que agora temos uma outra constante, que é a constante de absorção. Dessa forma, a matemática, as equações matemáticas que vão explicar a evolução da concentração ou da quantidade do fármaco no interior do indivíduo, então no sangue do indivíduo, para o modelo monocompartimental e a administração extravascular, se transformou nesta equação. Vocês se lembram lá na equação para o modelo monocompartimental da administração intravascular, que é uma equação bastante simples. C é igual a C0 mais E elevado a menos KT. Agora aqui nós temos essa equação, em que existe agora dois componentes novos que foram inseridos nessa equação de avaliar a quantidade ou a concentração do fármaco em função do tempo. Esse fator F e esse K, a constante de absorção, que nós já vimos o que é. E agora, o que seriam então esses parâmetros? O F e o K. Então, o K, nós já vimos, é a constante da velocidade de absorção. E agora o F? Esse F é um fator bem importante. Ele é denominado de biodisponibilidade do fármaco, ou biodisponibilidade absoluta, ou fração absorvida, ou fração efetivamente absorvida. Então, normalmente, esse F, ele é dado com essa sigla, F percentual, tá? Esse parâmetro, ele é um parâmetro que deve obrigatoriamente ser determinado lá no estudo clínico, na fase 1 do estudo clínico, para todas as vias de administração extravascular para o qual se pretende administrar o fármaco. Então, esse fator já é definido lá no estudo clínico fase 1. Como que se determina? Então, olha só, vamos, antes de determinar, ver como que ele se determina, o que significa esse fator F? Essa biodisponibilidade absoluta ou fração efetivamente absorvida. Então, aqui, vamos admitir que eu estou administrando por via oral uma dose do fármaco, por exemplo, de 100 mg. Nós já vimos que esses 100 mg precisa
Inicialmente, para ser absorvido, precisa se solubilizar, quando ele já não está solubilizado na forma farmacêutica. Então, se for uma forma farmacêutica sólida, ele precisa se solubilizar. E se não se solubilizar, se toda essa dose não se solubilizar, essa parte, essa fração que não se solubilizou, consegue ser absorvida? Não. Então, nós temos aí uma possível já perda da quantidade do fármaco que não vai ser absorvida por não se solubilizar, então vai ser perdida aqui nas fezes. Ou por não se solubilizar, ou até mesmo uma fração do fármaco já pode ser metabolizada, ser transformada pela microbiota intestinal, por enzimas das bactérias que vivem no númen intestinal. Então, nós temos aí já uma fração que pode ser perdida, que aqui nesse exemplo só, eu tenho essa dose 100 miligramas, apenas 80 miligramas foi capaz de chegar até a circulação mesentérica, até os vasos sanguíneos que circundam o trato gastrointestinal, o intestino. Então, daqui de 100 miligramas, somente 80 miligramas atingiu essa circulação sanguínea. Então, quer dizer que 20 miligramas se perderam. Então, esses 20 miligramas se perderam aqui nas fezes, ou no metabolismo de parede, ou no metabolismo pela microbiota intestinal. Então, aqui nós já temos que, dessas 100 miligramas, apenas 80%. Então, nós temos uma fração do fármaco eliminada nesse processo de permeação intestinal, se perdeu. Então, 20% foi perdido. Então, a disponibilidade intestinal, aqui é de G, de gut, de intestino, foi de 0,8. Então, 80 miligramas atingiu a circulação. E agora, lá no sistema porta-hepático, em que nós temos todo o sangue coletado, advindo do sistema do trato gastrointestinal, passa pelo fígado. Aqui no fígado nós podemos ter uma fração do fármaco que já é metabolizada ou retirada significativa desse fármaco, quando ele sofre um intenso metabolismo pré-sistêmico ou um intenso metabolismo de primeira passagem. E aqui nosso exemplo, dos 80 miligramas que conseguiram chegar e atingiram o fígado, 60 miligramas foi metabolizado. Então, perdemos aí uma fração significativa, 75% do fármaco foi eliminado por esse metabolismo de primeira passagem. Então, desses 100 miligramas que foram administrados, 20 se perdeu no intestino. Então, somente 80 chegou na circulação mesentérica. Desses 80, 75% se perderam, ou seja, 60 miligramas se perderam no metabolismo hepático. Então, quanto que chegou definitivamente na circulação sanguínea sistêmica? Somente aqui os 20 miligramas. Então, nós temos aqui que a dose que efetivamente chega à circulação sanguínea sistêmica, que vai ser responsável pelo efeito, foi uma dose muito menor do que aquela que foi administrada. Bem diferente do que acontece na administração intravascular, em que toda a dose administrada atingiu a circulação sanguínea. Então, esse parâmetro biodisponibilidade nos dá essa informação. Quanto da dose é perdida no processo de absorção. E esse parâmetro, biodisponibilidade absoluta, ou fração efetivamente absorvida, é determinada por meio do estudo denominado biodisponibilidade absoluta. Nesse estudo é realizada, então, a determinação de quanto do fármaco é perdida durante o processo de absorção. Esse estudo ele é conduzido da seguinte forma. Nós administramos uma dose do fármaco, uma dose qualquer, como ela é feita lá no fase 1 do estudo clínico, tem uma dose bem reduzida, e se administra por via intravascular uma dose do fármaco. A partir dessa dose por via intravascular, que está aqui no gráfico inicia azulzinho, eu procedo à determinação ou à elaboração do perfil de concentração plasmática versus tempo, e obtenho aqui então esse perfil. Com esse perfil,
eu determino o parâmetro farmacocinético que indica a quantidade do fármaco que se tornou disponível no organismo ao longo do tempo. Vocês se recordam qual é esse parâmetro farmacocinético que define quantidade do fármaco que está disponível no organismo ao longo do tempo? É a área sob a curva. Vocês recordam disso? Então, a área sob a curva. Então, eu determino a área sob a curva dessa administração por via intravascular. Agora, ao administrar, por exemplo, esta mesma dose por via oral, eu tenho certeza de que toda essa dose foi absorvida? Não. Eu posso, e pode ocorrer para muitos fármacos, uma perda, e essa perda muitas vezes ser significativa dessa quantidade do fármaco que é absorvida. Então, agora eu administro essa mesma dose do fármaco por via oral e obtenho esse perfil ó, em laranja. Agora, esse perfil não está originando uma área sob a curva? Essa área sob a curva, ela representa a quantidade do fármaco que se disponibilizou, ou seja, a quantidade do fármaco que atingiu a circulação sistêmica ao longo do tempo. Então, agora, para eu conseguir determinar o quanto do fármaco, uma porcentagem do fármaco que é capaz de atingir o organismo quando se administra por via extravascular ou por via oral, eu faço essa relação. Quantos por cento essa área sob a curva representa em relação a essa área sob a curva da administração intravascular? Então, essa regrinha de 3 bem simples, no qual a área sob a curva da via intravascular é igual a 100%, e a área sob a curva da administração extravascular é igual a X%. E com isso, então, resolvendo essa equação, olha só, deixa eu até pôr aqui. Estão enxergando aí, né? Na forma de fração, fica talvez mais fácil de vocês entenderem a regrinha de 3. Ó. Deixa eu apagar aqui. Então, a área sob a curva da administração intravascular, ela corresponde a 100%, ou seja, toda a dose administrada atingiu a circulação sanguínea sistêmica. E agora, a área sob a curva da via oral, vou pôr aqui em subscrito e subscrito, corresponde agora a quanto? A X%. Tá? Então, é essa a regrinha de 3, simples regrinha de 3, que determina a biodisponibilidade absoluta. Tá? Então, nós temos aqui que biodisponibilidade absoluta é esse X ou F%. Resolvendo, então, essa regrinha de 3, nós chegamos a essa equação da biodisponibilidade. Então, aqui nós temos ó, via oral vezes 100, dividido por área sob a curva da via intravascular. Certo? Então, daqui nós chegamos a esta equação. Deixa eu projetar novamente. Esta equação, que muitas das vezes é possível ser realizada com a mesma dose. Então, quando eu realizo a mesma dose, essa equação fica somente isso. A área sob a curva da via oral dividido pela área sob a curva da via intravascular. Quando não é possível realizar esse estudo utilizando a mesma dose, daí que eu coloco a dose aqui invertida. Então, a área sob a curva da via oral, pela via oral, multiplicado pela dose administrada por via intravascular, e aqui embaixo, a área sob a curva da via intravascular, dividido pela dose da via oral. Tá? Então, eu faço uma correção por inversão dos valores das doses administradas. E assim, então, eu determino esse parâmetro F, que é biodisponibilidade absoluta. Então, para que utiliza esse parâmetro biodisponibilidade absoluta? Qual que é a utilidade dele? Então, ele é um parâmetro bastante importante, tanto que nós vimos esse valor, lemos constantemente esse valor, até mesmo na bula do medicamento. Ele está escrito lá da forma.
A absorção por via oral de determinado fármaco é de 50%, 70%, 80%. A biodisponibilidade por via oral de determinado fármaco é. Então, está sempre como essa informação. Então, quando vocês lerem isso na bula de um medicamento, saibam que esse valor advém desse estudo de biodisponibilidade absoluta. A comparação da área sob a curva da administração extravascular, tendo como comparativo a administração do mesmo fármaco, preferencialmente na mesma dose, na via intravascular. Então, a biodisponibilidade absoluta é uma porcentagem do fármaco que é capaz de ser absorvido quando se administra por via extravascular, tendo como comparativo aquilo que se administrou por via intravascular, ok? Então, esse parâmetro então, ele é útil para se realizar a determinação de doses ao se realizar transferências de via de administração. Por exemplo, um paciente está em tratamento no hospital com administração intravascular de uma dose de 400 mg de um medicamento. Ao ter alta hospitalar, ele vai para casa continuar o tratamento por via oral. Qual deve ser a dose por via oral, sabendo que a fração efetiva ou biodisponibilidade ou fração absorvida do fármaco é de 80%. Sabendo, então, que a biodisponibilidade por via oral desse fármaco é de 80%, isso significa que, a cada 100 mg administrados, 20 mg são perdidos. Ou seja, 20% do fármaco se perde durante o processo de absorção. Então, quando se tem agora administração por via oral, sabendo que 400 mg estava sendo efetivo, se eu administrar 400 mg por via oral, vai continuar sendo efetivo? Não, porque nós estamos sabendo que está perdendo 20% desses 400 mg se perdem. Então, eu tenho que proceder uma compensação dessa dose quando eu administro por via oral. E essa compensação da dose é determinada por meio desse parâmetro de biodisponibilidade por via oral. Tá? Então, teremos que compensar essa perda administrando uma dose maior por via oral em relação à administração por via intravascular. E o contrário também, quando, por exemplo, um paciente está fazendo uso de um medicamento por via oral, ele foi hospitalizado e agora vai passar a administrar esse medicamento por via intravascular. Então, qual vai ser a dose por via intravascular? Então, agora nós temos que reduzir essa dose por via intravascular para não dar efeitos tóxicos naquele indivíduo. Tá? Então, o raciocínio contrário também é válido. Então, nesse exemplozinho que nós demos. Então, como a dose por via intravascular que estava sendo administrada no hospital e sendo efetiva era de 400 mg, qual que deve ser a dose por via oral, sabendo que a biodisponibilidade para esse fármaco é de 80%? Então, olha só. Qual que tem que ser essa dose por via oral que eu tenho que administrar, sabendo que... Então, essa forma de explicação é aquela que causa menos erro de interpretação, tá? Então, ó, qual que tem que ser a dose de um fármaco, sabendo que 20% dessa dose é perdida. Então, qual que tem que ser a dose por via oral, sabendo que essa dose por via oral, 20% dela, ou seja, 0,2, uma fração, 0,2% dela é perdido. 0,2 da dose é perdida, que tem que ser igual à dose por via intravascular que ele estava tomando no hospital. Então, substituindo aqui, ó, x menos 0,2x tem que ser igual a 400, que era a dose por via intravascular. Resolvendo, então, essa equação, x menos 0,2x dá 0,8x. 0x é igual a 400 dividido por 0,8. X, então, é igual a 500 mg. Então, por via oral, eu tenho que administrar 500 mg, que equivalerá aos 400 mg administrados por via intravascular. Então, será então essa dose efetiva da mesma forma que estava sendo por via intravascular. Certo? Então, nós estamos adicionando, acrescentando um adicional nessa dose por via oral, para que saber que 20% dessa dose será perdida. Então, quanto que é 20% de 500 mg? 100 mg. Então, 100 mg vai ser perdido, mas vão restar
400 miligramas para ser absorvido, que serão absorvidos e será efetivo para aquele indivíduo. Tá? Então, bem importante esse valor de biodisponibilidade absoluta para essa determinação. Tá? E vimos então como que se calcula esse parâmetro, biodisponibilidade absoluta. Comparação das áreas sob as curvas da administração extravascular, tendo como comparativo a administração da mesma dose por via intravascular. E a constante de absorção? Então, a constante de absorção, ela torna aí uma matemática não muito complexa, mas um pouquinho mais complexa em relação à constante de eliminação, da mesma forma que nós vimos lá no modelo monocompartimental, no modelo bicompartimental, para se determinar a constante de distribuição. Lembra que nós tivemos que extrair um processo do outro? Aqui é da mesma forma. Então, ao plotar os dados de um perfil de concentração plasmática versus tempo em escala logarítmica, está vendo aqui? Escala logarítmica, ao obtiver, e vamos obter uma única reta, caracteriza o modelo monocompartimental. Só que nós temos aqui um trecho que não é uma reta, mas que representa o processo de absorção, uma elevação da concentração em função do tempo. Então, da mesma forma que nós extraímos o processo do outro, aqui também nós vamos ter que projetar essa reta representando o processo de eliminação em tempos definidos em que ocorreu o processo de absorção, vão ocorrer tempos aqui no prolongamento da reta, que é um tempo extrapolado, um valor de concentração extrapolada, que nós vamos subtrair essa concentração experimental dessa concentração logarítmica linear obtida do prolongamento da reta de eliminação. Então, concentração linear logarítmica menos a concentração experimental que nós obtivemos aqui um ΔC, que é a concentração residual. Plotando agora esses dados, então esse menos esse deu esse. Esse valor menos esse valor deu esse. Esse valor menos esse valor deu esse. Então, da mesma forma que lá no processo de distribuição nós encontramos uma reta que representa o processo de distribuição, aqui nós vamos obter também agora uma reta que representa o processo de absorção. Agora, essa absorção representa a absorção ocorrendo, retirando a influência da eliminação, certo? Então, agora aqui, esse ângulo que essa reta forma, representa a constante de absorção, tá? Mas isso só é válido quando esse processo de absorção é muito mais rápido que o processo de eliminação. Se não for uma absorção muito lenta, há uma interferência muito grande do processo de eliminação na absorção. Então, essa equação matemática tem um prejuízo aí na sua exatidão, certo? Não, mas é basicamente esse mesmo processo que nós vimos na determinação da constante de distribuição aqui para a constante de absorção, certo? Mas e para que é importante isso? Para que nós precisamos conhecer a constante de absorção e a constante e a biodisponibilidade? Porque esses parâmetros, a constante de absorção e a biodisponibilidade, são empregadas em outras equações para a administração extravascular e outros dois parâmetros bem importantes dessa via de administração, que é T máximo e C máximo. T máximo é obtido a partir desta equação. Então, T máximo é o ln da constante de absorção dividido pela constante de eliminação dividido por um menos outro. O C máximo é a concentração máxima obtida após a administração de determinada dose. É a biodisponibilidade multiplicada pela dose, dividido pelo volume de distribuição, multiplicado pela KT máximo. Tá? Então, são parâmetros, até mesmo o C máximo é um parâmetro híbrido, que ele representa quantidade e velocidade também. Tá? Mas, olha só, esses dois parâmetros, T máximo e C máximo são obtidos então, por meio dessas equações que
depende da constante de absorção, e aqui indiretamente constante depende da constante de absorção, porque requer aqui o T máximo que requer a constante de absorção. Só que para finalidades práticas, nem sempre é fácil então obter esse valor de constante de absorção. Mas nós temos de forma bastante facilitada, e é assim que é utilizado na maioria dos estudos farmacocinéticos, a obtenção desses parâmetros C máximo e T máximo, por simples análise do perfil de concentração plasmática versus tempo. Então, quando se tem a construção do perfil de concentração plasmática versus tempo, em escala linear mesmo, tá? Não é nem em escala logarítmica, nós obtemos esse perfil, ele já nos traz aqui esses dois parâmetros. Desde que determinado de forma bastante detalhada, esse início principalmente, nós temos aqui a obtenção do C máximo simplesmente observando qual é o valor de concentração em que ocorre essa inflexão aqui da curva, em que para de ocorrer o processo de absorção, então para de ocorrer um acréscimo da concentração em função do tempo e começa uma queda. Então esse ponto é o C máximo, que esse ponto C máximo está diretamente relacionado a um T máximo. Então, na prática, a obtenção desses parâmetros não se dá por meio das equações, mas por meio da visualização pura e simples do perfil de concentração plasmática versus tempo. Tá? Então, por isso que nem vamos nos ater, não vamos fazer muitos cálculos desses parâmetros, porque eles representam uma matemática mais complexa, demandaria um tempo maior para a gente estudar e compreender aí as equações matemáticas empregadas. Ok? Então, nós temos aqui C máximo, obtido é o ponto máximo do perfil, que se relaciona a um T máximo, tempo máximo, o tempo em que ocorre C máximo. Certo? E outro parâmetro farmacocinético da administração extravascular é a área sob a curva, que é a mesma coisa que nós vimos para a administração intravascular, simplesmente pela área dos trapézios. Então, nós vamos obter vários trapézios, que se calcula da mesma forma, base maior mais base menor, dividido por 2, multiplicado pelo intervalo de tempo que esses pontos ocorrem, gerando então aqui a área de cada trapézio individual, e a área do trapézio do tempo 0 até o tempo t é a somatória das áreas individuais de cada um desses trapézios. A área sob a curva de 0 ao infinito é a somatória dessas áreas sob a curva de 0 a t, mais a área sob a curva de t a infinito, ou seja, esse trajeto final, esse trecho final aqui do perfil, que da mesma forma na administração intravascular é obtida por meio da última concentração determinada experimentalmente, dividida pela constante de eliminação. Certo? Então nós temos da mesma forma esses parâmetros farmacocinéticos aqui, a área sob a curva no modelo na administração extravascular e intravascular. Tá ok? Então nós temos essa bastante curta aqui, não que ela seja simples, tá? Ela é até mais complexa, mas o que nos interessa, mesmo esses dois parâmetros farmacocinéticos, é da área sob a curva, T máximo e C máximo, que são obtidos de forma bastante simplificada. Ok, pessoal? Então, obrigado. Até a próxima.